Olha o Vasco jogando, você vai ver que é o time para fugir do rebaixamento, não mais do que isso. Ele diz assim, não, eu conversei com o torcedor. Pô, o presidente do Vasco vai se balizar pelo que diz o torcedor, que é um cara passional ao extremo. Olha, Olha, eu desconfio que o Pedrinho, quando fez a tal harmonização facial, ele tá completamente diferente, né? Você olha a cara do Pedrinho, você toma um susto. Eu acho que além da harmonização facial, ele fez também uma harmonização que não deu certo cerebral. Porque eu tô assustado com o Pedrinho, presidente do Vasco. O Pedrinho que eu sempre conheci como jogador, super na dele, numa boa, depois comentarista, lúcido, absolutamente com ideias no lugar. Quando virou presidente do Vasco, ele se perdeu completamente. Imagina, ele quer jogar em São Januário, que está proibido para clássicos Vasco e Flamengo pela polícia. A última vez que jogou lá, deu uma pancadaria, foi um caos. E mais, ele chega e diz assim, não, aqui em São Januário é o seguinte, é 90 para o Vasco, 5 de segurança e 5 do adversário. Não, Pedrinho, 10 para o adversário. Se a segurança quiser 5, esses 5 saem dos 90 do Vasco. Então teria que ser 85 Vasco, 5 segurança, 10 Flamengo. Seria isso, mas é uma loucura. São Januário é um estádio que não cabe mais um jogo do tamanho de Vasco e Flamengo. O Pedrinho pensa pequeno. O Pedrinho está com ódio do Flamengo em relação ao Maracanã, porque no ano passado, algumas vezes o Vasco tentou jogar no Maracanã, algumas até conseguiu via ação judicial, mas de uma maneira geral teve dificuldade de jogar no Maracanã. Então ele agora tornou ponto de honra não jogar no Maracanã quando manda do Vasco. O que é uma insanidade. Ele jogou dinheiro pela janela no jogo do Campeonato Carioca, na semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo, levando o jogo para o Engenhão. O Engenhão ficou vazio com a torcida do Vasco. E mais do que isso, ele perdeu muita grana. Porque a renda, que poderia ter sido uma renda espetacular no Maracanã, foi uma renda chulé lá no Newton Santos. Então o Pedrinho está enlouquecido com isso. Eu não sei se é a dificuldade que ele está encontrando de arrumar um outro comprador para a SAF do Vasco, mas o que ele tem falado de besteira é uma coisa assustadora. Outro dia ele disse que esse elenco do Vasco é o 8º do Brasil. Gente, pelo amor de Deus, olha o Vasco jogando, você vai ver que é o time para fugir do rebaixamento, não mais do que isso. Estreou com vitória na base dos lances do Veguete ali, que é coitado, eu fico com pena do Veguete, porque é um cara completamente isolado num bando de jogadores medíocres. Até o Felipe Coutinho, que é tecnicamente um bom jogador, está longe de ser o que foi. Mais um caso, Arnaldo, daquela história dos 30 e tantos anos. O que ele faz? Ele joga 2 jogos e fica 3, 4 fora, porque a musculatura não aguenta mais. Então eu acho isso aí uma insanidade, e eu duvido, sinceramente, que ele tenha permissão de fazer esse jogo em São Januário. Aí o que vai acontecer? Ele vai para o Maracanã? Não. Ele já disse que se não deixar ele jogar em São Januário, ou ele vai para o Newton Santos de novo, ou ele vai para a Volta Redonda, para Cariacica. Gente, é uma insanidade. E ainda diz assim, não, eu conversei com o torcedor. Pô, o presidente do Vasco vai se balizar pelo que diz o torcedor, que é um cara passional ao extremo, que vai dizer, tem que jogar aqui na nossa casa. Meu. Ficou completamente maluco, né? E imagina se ele faz um Vasco Flamengo lá e acontece uma tragédia. Já teve perto de acontecer tragédia de briga. Ou então, o que é pior, ele quer torcida única. O Rio de Janeiro, uma das grandes vantagens do Rio de Janeiro em relação a São Paulo, por exemplo, é que o Rio de Janeiro não entrou nessa de torcida única. Os jogos do Rio de Janeiro são sempre com torcida dividida. Aí ele começa a querer lançar a moda de torcida única. Olha, vou te contar, Pedrinho, a tua harmonização facial aí não deu muito certo para sua cabeça.